Bom, eu preparei algumas perguntas para vocês e aí depois a gente abre para a plateia. Vou começar com você, Trinidad. Bom. Aqui no Brasil, a gente vive uma realidade que eu acredito que é similar à do México. Me corrija se eu estiver errado. Inovação, tecnologias digitais costumam estar centralizadas em algumas cidades, em alguns polos. Então, a gente está aqui no Rio de Janeiro e a gente tem São Paulo, Porto Alegre um pouco, Brasília um pouco, mas são algumas das cidades que concentram essa cultura de globalização, de produção digital e tudo mais. O resto do Brasil, o interior do Brasil, está muito distante dessa realidade. E o que acontece é que a produção ainda, de fato, continua concentrada em grandes empresas ou nesses grandes polos, e esse interior ainda está distante. Quando eu vi essa história, quando eu conheci o seu caso, assisti lá o seu TED, aliás, eu recomendo muito que assistam o TED dela, que é muito legal. Eu fiquei pensando, qual que é o aprendizado que você teve de tirar esse universo da tecnologia digital, da produção em 3D, da cultura maker, e levar para uma comunidade que está fora desse eixo de globalização, que está em outro lugar, que está em outro contexto, né? Qual que é o impacto que você enxergou nesse seu processo de transformação lá no México, para que a gente possa aprender com isso aqui também no Brasil, que a gente está vivenciando também esse processo, com os Fab Labs aqui se distribuindo, se descentralizando e indo para o interior do Brasil? Okay, first of all, work with handcraft, and it's like a really hard thing, no? And it's twice hard when we are talking about indigenous, because as I said, the gap of education, the technology gap is huge. No, Mayan have been suffering segregation and things like that, and I think it's the same like in all the in indigenous areas. But for us, and one of the things that made us work with them is because it's simple, it's our reality. Where our Fab Lab is based is an indigenous area. So it would be like, I don't know, like stupid to start something new and not respecting the background. At the end, all the technologies that we are doing is answering your real context, right? So the experience is super hard. You have to have a lot of will, voluntad, a lot of will to do this. And yeah, it's like super hard, but at the end, start seeing things like this. For example, or handcrafters now, they have like the opportunity to send their things to the abroad, to other countries, no? But in other cases, like the indigenous are doing this. So for us, it's super big, but it took us 5 years to find the perfect way that they can start using this. No, I don't know. I think you have to be very patient. I was saying in the workshop before that it's really hard. Don't quit when we are working with handcrafters, but it's something that really worth. I don't know if I answered. Cool, thank you. Eu tenho uma outra pergunta que aí eu acho que pode ser discutida por vocês dois, né? Eu acho que nessa nova realidade, onde tem nome essa história, né, da cultura maker, né, vocês são dois makers, né, que estão a partir dos seus próprios meios. Você começou a sua fala, onde você trouxe um super expertise falando, isso é novo para mim, e você está em cima de um palco, compartilhando com as pessoas experiência, aprendizado, a partir da sua experiência individual, de falar, então tá, vou lá, vou imprimir comida, vou colaborar com outros chefes e a gente vai descobrir um monte de coisa juntos. E você contando que com pouca grana foi lá e comprou um tablet e aí fez acontecer o escaneamento, e a partir disso você tem um experimento que você compartilha com influenciadores, eles te dão um feedback que você consegue colocar no Mercado Livre e vender, né? Vocês estão fazendo individualmente, ao mesmo tempo colaborando com um monte de gente, e essa descentralização que antes estava em grandes empresas agora está na mão de vocês, né? O que vocês acham sobre isso? O que vocês pensam em relação ao futuro da juventude que está fazendo igual a vocês daqui para frente? Quem quiser começar. Olha, eu acho que justamente esse é o futuro. A descentralização acho que é a principal palavra sobre o futuro de praticamente tudo.
Para mim, eu tive uma formação, eu estudei na Universidade Zumbi dos Palmares, que ela é totalmente voltada para negros, e como, quando a gente fala da realidade negra, não existe muito dinheiro nem acesso, assim como a região do México, assim como a região da maioria parte do Brasil. Então, no meu curso de publicidade naquela época, ele foi configurado para que a gente consiga entender os sentidos de cultura que precisam em publicidade e propaganda, que você normalmente aprende estando nos Estados Unidos, outras coisas, de forma um pouco mais realista aqui do que a gente tem e aplicando muito na prática. Então, a gente teve um estudo de empreendedorismo assim que foi gigantesco. E foi esse lado empreendedor que fez com que eu conseguisse enxergar que o que é mais importante é justamente você entender quais são as necessidades das pessoas. O primeiro as pessoas, depois o resto. E, juntando, entender que você precisa identificar uma necessidade para aí sim você correr atrás das ferramentas, fez com que eu conseguisse ter esse pensamento um pouco mais disruptivo, que é o que a gente chama hoje da questão dos makers. Os makers, assim como ele, não tem uma informação que chega fácil, mas a gente tem que correr atrás. Então, eu acho que essa habilidade de a gente identificar um problema e conseguir ter uma cabeça mais aberta para tentar agora juntar as ferramentas é fantástico. E justamente esse experimento que eu fiz de R$150 para uma produção era pensando nessa realidade. Essas pessoas que são makers, que querem começar um negócio e não tem grande quantidade de tecido para comprar, produzir, será que eles conseguem com as tecnologias agora? Conseguem, e a gente quer compartilhar isso, né? Legal. Como o Kaire falou, é uma questão de atitude também. Muita gente, meus amigos de formação, sou engenheiro químico, falam, Tiago, como você vai parar na alimentação? Cara, é uma questão de... Tem muita gente que pergunta ou fala, pô, podia ter isso, né? Mas por que não pensar como... Eu podia fazer isso, por que não? Se você não sabe, se não tem os recursos, como o Kaire começou com um tablet, com poucos recursos, quem é que pode fazer? Quem é que conhece isso? Como que eu posso colar com alguém que entende sobre o assunto? Eu falo isso para muita gente e é o que eu faço. O que eu posso fazer para trabalhar com você? O que eu posso fazer para estar junto, aprender um pouco mais, aprender novas ferramentas e botar isso em prática? Então, essa é a questão do maker. O maker, ele pensa, vê oportunidade e tem atitude. Ele vai lá e faz. Ele pensa na sua rede, ele pensa como fazer e tem que ter um perfil empreendedor também. Como resolver problema? Como ter algo que realmente tenha valor? Então, você juntando algumas habilidades, quase ninguém faz sobre aquilo. Então, no momento que você tem atitude, então acontece. Muito legal. Eu queria destacar um ponto da sua fala que me chamou bastante atenção, que foi quando você falou, eu tive essa experiência em um contato com uma grande empresa, ele olha para a minha tecnologia e fala, eu pagaria 1 milhão para isso, né, e eu fiz com R$150. Eu acho que esse é um ponto muito importante assim, de mudança, de o que uma grande corporação consegue fazer para inovar versus o que pessoas como eles estão fazendo, né? Às vezes, numa grande estrutura, você vai passar por vários processos e várias camadas e várias aprovações e muito orçamento e muita grana e a coisa não sai. E aí, no quintal da sua casa, você, usando uma base de dados, que é o Pinterest, né? Usando dados, comprando um tablet que estava dentro do seu orçamento, usando tecnologia que estava à sua disposição, você vai lá e consegue fazer. E isso traz uma competitividade para o pequeno que é muito importante para o nosso futuro, né? Essa descentralização, ela vai mudar a nossa história, porque agora a gente tem pessoas que têm propósito, casado com interesses que, claro, também são financeiros, mas que podem fazer diferente do que as grandes estruturas estavam fazendo, né? Trazer, de fato, o poder para a mão de cada uma das pessoas. Você quer complementar? E a comunidade open source é muito unida. Tem muito arquivo na internet, tem muita coisa pronta que as pessoas deixam para você modificar livremente. A impressora que está lá fora, eu modifiquei a partir de um projeto pronto, de uma impressora de código aberto, de um software gratuito. Então, qualquer um pode, com um pouco de conhecimento, claro, mas qualquer um pode fazer também. E está na internet. Vou lhe disponibilizar depois as modificações que eu fiz e vamos continuar colaborando junto, vamos fazer junto melhorias para que
tudo seja dividido. Tem uma rápida Legal. observação sobre isso também, que, na verdade, a inovação, assim como o empreendedorismo, a criatividade, na verdade, ela vem da falta de recursos. Então, quando ele falou nessa questão do 1 milhão e o que eu gastei, na verdade, no total 30 mil, mas não se compara a 1 milhão. Eu cheguei num hardware específico de scanner 3D, que é o que eu tinha para pagar, e eu tive que fazer aquilo funcionar. E quando a gente tem um orçamento alto, putz, eu vou ver o mais caro que está funcionando. Então, envolve muito essa questão. Os makers são muito assim também, né? É o que a gente tem ali, junta as pecinhas e vai. Antes de abrir para o pessoal, eu tenho uma última pergunta para você. Num dos seus TEDs, ou numa das entrevistas que eu assisti você falando, você fala da potência da gente começar a trocar mais informações globalmente e menos produtos. Que a gente possa trocar mais conhecimento e menos, de fato, eu estou produzindo aqui na China, eu vou mandar lá para o México, mas eu estou aprendendo aqui na China e vou mandar esse conhecimento para o México e vice-versa. No Fab Lab, né, nos trabalhos que você faz parte, etc., você vê isso acontecendo, essa troca de informações, essa troca de conhecimento crescendo, e o que isso muda no mundo? This exchange of knowledge between, in general, with Mexican societies? In general. Yeah, actually, Mexico is really participating in these processes. But for example, and I tried to do this at the beginning when we start working with Handcrafter, the open source world into the handcraft. And when I started saying this, in my case with Handcrafters, it was shocking. It was like, no way. For Handcrafter, open source and, I don't know, an idea is not allowed. Why? Because in Mexico, there is a lot of people from other countries that come and take some of the designs. They put it their rights, sus licencias, and private, and they start selling this is a design of a French designer. So when I said this to the politicians, to the to the companies, they of course say no. This is something really hard because I am from this idea of an intellectual, future of open source. But in our case, we are mentally far away of this new era, no? So it's really sad, maybe. But at the same time, it's okay because this is a huge problem, and these kind of things are the consequences that's why handcrafters are disappearing, because other people is selling this, I don't want to say the smartest, but China that have this infrastructure and this way to produce. So I don't know, and I think it's an open source movement in Mexico in general. It's okay, but we are yet so far to get into this in Brazil or in Europe and idea, no? Yeah. Vamos lá, perguntas. Tem o pessoal com o microfone? Uma pergunta aqui, uma ali. Boa tarde a todos. Eu tenho uma pergunta à Trindade. Na oficina que teve no Fab Lab e agora aqui na mesa, você falou muito da valorização cultural, da cultura maia e capacitar essa população a utilizar as ferramentas digitais para valorizar a sua cultura. Por parte da sociedade mexicana e do governo, há algum estímulo, incentivo, mesmo incentivos de recursos financeiros para isso? E como se dá essa valorização cultural de um povo tradicional, enquanto aqui nós, no Brasil, vivemos um processo de genocídio indígena? Era isso que eu tinha que perguntar. This is a really good question. What is doing our government with handcrafters? They are giving money to indigenous just because they are indigenous. Because these problems, right? This is not bad. The problem is that this is making that why am I gonna work?
if government give me money. Something like this is happening. So, and money is not at all, it's not so much. I remember like 1 month ago, I went to the government and I tried to say, and to tell this story that they have the right to learn technology education, right? So I was trying to convince them, and they say, no way, because all our tradition are gonna lose. So we have to pay them just because they are Mayan, just because they are doing this. This is like a little bit, I don't know how to say that, not contradictory, like hard to understand, but for us in our case, are making that Mayans now depends on that money. And the gap of education is, one of the reasons is because of this. I'm not against this, but the problem is that, yeah, sometimes they are kind of comfortable with this. And this is, make them to also do this, no? So it seems like government wants this image of Mayan stay like this, no? Before they give them money, they were really poor. They are really poor. They are really in bad condition. And the money that government gave them is not a lot. So it's funny because, no, don't teach technology because handcraft is gonna disappear, but we are gonna give it a little amount of money and we want to keep them like this, no? So, no, government is not helping with these ideas. What we want that government start invest in the investment of education, maybe not only technology, because they need more things to learn, at least basic education that Mayan nowadays don't have. So we want these kind of things to happen, no? So, I don't know, government in Mexico is not helping handcrafters. They are like maintaining them in this poor way. So, yeah, yes. Em primeiro lugar, parabenizar os expositores pela inovação, pelas coisas novas, né? Aproveitando o antecessor que falou sobre sobrevivência, eu queria perguntar exatamente ao Kairê e ao Tiago, né, exatamente sobre a questão da sobrevivência no negócio de vocês. Eu percebi que, embora diferentes, né, o ramo têxtil e o ramo da gastronomia, com algumas semelhanças, são diferentes. Seu cliente ali, você buscou ouvir, entender e saber aonde você podia atendê-los melhor. Já o Tiago, ele arrisca mais, bota farinha de grilo, aquela coisa toda, faz uma forma diferente, vira de cabeça para baixo tudo aquilo que a gente pensa em fazer à vontade do cliente. Então, a pergunta, não sei se cabe muito, mas aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, tem muita moda de verão. A coisa pega 6 meses e a pergunta é, se no banco de dados de vocês tem a resposta para viver 2, 5, 10 anos, como é que vocês fazem para isso? Vamos lá. Bom, no meu caso, como moda, especificamente, ela é algo que sempre vai e volta. Então, pegando fórmulas corretas e dados corretos do que aconteceu durante todos esses anos, a gente consegue ter uma previsão tranquila do que vai chegar. Então, os dados estão aí para isso e é extremamente seguro em relação a essa parte. No caso, a questão de modinha, né? Imprimir chocolate em massa já está acontecendo no mundo. Eu acho que daqui a pouco as pessoas, beleza, chocolate. Eu já imprimi Nutella, tipo, Nutella virou Nutella. Então, por quê? Para quê? Então, trazer uma proposta de valor que realmente perdure por 10 anos, eu acho que é o nosso desafio agora de identificar. A gente não quer moda, a gente quer resolver o problema, que isso continue. Porque senão vai ficar em desuso, beleza, passou. A gente entende que isso pode ser mais uma ferramenta, tendo outras, mas que realmente deem valor e aquilo se torne parte do sistema. Se eu puder, eu acho que também, pelo menos que eu vejo no futuro da alimentação, e quando você falou de inseto, eu lembrei muito de umas coisas que eu andei lendo, mas eu quero ver se você concorda, que entra um pouco o que ele fala.
a alimentação é um problema mundial e, principalmente na África, tem muitas pessoas que não conseguem comer. E eu lembro que eu li um pouco de umas pesquisas falando que insetos poderiam ser a solução para acabar com um problema da alimentação. E quando você fala de impressão 3D, e quando baratear, obviamente, eu enxergo que isso também é um ótimo potencial para acabar com a fome no mundo também. Você consegue enxergar assim? Então, eu esqueci de falar dos insetos, mas isso vai ser uma questão de necessidade, com certeza. De acordo com o Casé Oliveira, que é um grande conhecedor dos insetos, ele faz o estandarte, ele me disse que 80 metros quadrados alimenta 10 mil pessoas com insetos. Isso, acho que nenhuma vaca vive em 80 metros quadrados. E ela bebe muita água, come muita coisa, solta alguns gases, e os insetos não. Os insetos, a água dele vem do legume que você dá, ele fica ali bonitinho, se alimentando e bebendo essa água. E para alimentar 10 bilhões de pessoas até 2050, vai ser uma questão de necessidade e a cultura vai ter que mudar. Porque não tem como manter essa forma e a carne aumentou o preço, né? Então, eu acho que isso só endossa o que eu estou falando. Então, eu acho que é uma questão de necessidade e experimenta um pouquinho lá. Você vai gostar. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Desculpa, boa tarde. Parabéns aí pela apresentação, super instigante. Eu tenho um incômodo com relação a isso. Não é incômodo, uma pergunta que acho que vale para todo mundo. Cada expositor colocou o início de iniciativa e tentando colocar isso no contexto dos futuros possíveis. A minha pergunta qual é a transição que vocês veem hoje, dificuldades temporais, financeiras, para passar todas as experiências que são de nicho para mainstream? Quando é que isso vira mainstream? Como vai virar mainstream? Que a gente está falando exatamente no futuro, onde insetos serão assim, o consumo de roupa será assado, e como a arte maia vai virar mainstream e vai poder ser consumida, usada e admirada e, portanto, preservada com uma visão global. Como é que a gente passa do nicho para o mainstream? Eu posso começar. Eu acredito que essa transição já está acontecendo e eu acho que a urgência das diferentes pautas, dos diferentes problemas que a gente tem hoje em convivência humana estão levando a gente a acelerar esses processos. Eu acho que daqui a 5 anos a gente já vai ter uma conversa muito diferente em relação ao mercado de moda. Eu, quando vi o trabalho do Kairê e recebi o convite para aqui mediar e pesquisei a vida de cada um de vocês, eu enxergo que o que você está fazendo aqui hoje vai mudar a moda completamente nos próximos 5 anos, né? A possibilidade de que os nossos corpos possam ser a base para a produção de uma roupa e a gente vai vestir a roupa e a gente fala, cara, essa roupa é para mim, muda o jogo por completo. Essencialmente porque você está usando uma plataforma que é de massa, que é digital, né? Mudar o e-commerce hoje já é mudar o comércio do mundo inteiro de uma vez só, né? Eu acho que cada uma das iniciativas que a gente conhece aqui são exemplos e são manifestações concretas dessa transição que o mundo está passando e que a gente não tem como acertar o tempo, mas dá para dizer que está sendo cada vez mais rápido, né? Não sei se vocês estão tendo essa experiência na vida de vocês, mas ao olhar ao redor, parece que está cada vez mais rápido a mudança entre a realidade que eu conhecia ontem e a realidade que eu conheço agora. É claro que, no Brasil, especificamente, a gente está vivendo em uma série de setores, é uma grande dúvida, né? Do tipo, estamos voltando para trás em algum sentido, estamos travando o desenvolvimento da tecnologia, estamos olhando para a ciência com descrédito, né? Hoje de manhã foi falar dos terraplanistas, né? Eu acho que a discussão dos terraplanistas ela é fundamental para essa pergunta que você está fazendo, porque a partir do momento que tem gente dizendo não, a Terra é plana, eu pegar uma certeza científica, descreditar ela para descreditar todo o resto. Né? Essa é a função da discussão da Terra plana, né? E muito das transformações que acontecem no mercado acontecem em cercos narrativos de dizer isso é nicho, isso é pequeno, isso não vai mudar e etc. Mas a potência que está vindo dessa descentralização, de jovens como eles, etc., eu acho que já está superando a possibilidade de um cerco narrativo que abafa e faz com que a gente não consiga mudar. Então, na minha perspectiva, essa transição está rolando e daqui muito pouco tempo a gente vai ver as coisas com olhos muito diferentes a partir de iniciativas como essas que eles estão produzindo.
Bom, no meu caso, tem várias observações que a gente tem em limitação tecnológica, tem limitação do que quem comanda a indústria quer, e tem o que eu acho que realmente é o futuro. Quando a gente fala de mainstream, normalmente vem na cabeça algo que eu, Kairê, está vendendo milhões e vocês estarem consumindo algum produto meu. Na verdade, eu vejo o mainstream como nicho. Os pequenos são os responsáveis pelo futuro. Então, hoje eu sou um pequeno, atendo um segmento específico, mas vai ter um outro pequeno que vai estar utilizando do mesmo conhecimento que eu tenho, porque eu sou open source, eu compartilho as informações. Então, eu acho que também já está acontecendo nesse sentido. A gente não vai ver uma grande empresa fazendo isso, porque a grande empresa ela precisa manter os funcionários trabalhando, a grande empresa precisa tem as máquinas funcionando, a transição dela vai ser muito mais devagar. Agora, vários pequenos vão fazer isso funcionar. Por isso que, para mim, um mainstream perfeito vai ser o avanço da educação. Quando eu pegar isso que eu estou fazendo agora, eu conseguir compartilhar com vários outros jovens da periferia, que atendem a periferia, vários estilistas que atendem o mercado dele, aí eu vou ter a certeza que vai estar totalmente preenchido, ou mais próximo do totalmente preenchido do mercado. Não espero que isso aconteça com uma grande empresa, você vá numa mega loja de uma grande empresa e aconteça isso, porque a gente não pode ver esses parâmetros como observação do sucesso de uma tecnologia no futuro. E atualmente. Quer falar alguma coisa? Eu enxergo, no meu caso, como mais uma ferramenta, como eu falo com vocês. Desde que eu aprendi impressão 3D de plástico, eu sempre enxerguei como ferramenta, eu trabalho nos materiais. E eu imagino, seriamente, para ter mais acesso da população pobre, rica, etc., que tenha em hospitais. Eu enxergo fortemente que pode ser no hospital. Porque, junto a isso, deve ter a parte nutricional, como realmente atender cada pessoa da sua forma. Porque impressão 3D é personalização, é fazer sob medida. Então, mas você pode fazer sob medida para cada um dentro de um lugar grande, onde vários podem ter acesso. E um hospital tem certeza que pode ter uma impressora 3D para atender algumas demandas bem específicas. E isso, de alguma forma, pode ser espalhado. Um tomógrafo custa, sei lá, milhões. Uma impressora 3D que eu modifiquei custou R$2.000. Então, isso pode ser e pode ter acesso de todo mundo de forma direta ou indireta. Tem mais tempo ou acabou? Mais alguma pergunta? Então é isso, gente. Muito, muito obrigada pela participação de vocês.